Olá, tudo bom? Sou o professor Alexandre Gonzalez. Vamos para o nosso caso número 64. Balanços macabros aqui do número 64, ele trata de uma DFC, que a gente chamou ela de DFC indomável, por causa das características que ela apresentou. Temos aqui uma DFC, que é de uma empresa SA de capital fechado do exercício de 2020. Quando a gente olha a DFC dessa empresa, a gente vê que ela parte do resultado do exercício, então a DFC que começa com o resultado do exercício é a DFC pelo método indireto, né? Vemos as atividades operacionais e, descendo aqui nas contas, temos empréstimos e financiamentos, dividendos a pagar não tem valor, por isso que não está marcado aqui, arrendamento mercantil, movimentação de caixa relacionada a coligadas e interligadas. E são atividades que não pertencem às atividades operacionais, né? Então a gente tem aqui empréstimo, financiamento, arrendamento mercantil, atividade de financiamento. Coligadas e interligadas, a gente vai ver onde que isso está no balanço, é atividade de investimento, né? Então é uma saída de recursos, então é um aumento, é um dispêndio no sentido de aumentar o valor dessa conta lá no ativo de coligadas e interligadas. Então temos aqui na parte operacional contas que não pertencem à atividade operacional. Não é muito uma novidade, a gente já teve caso parecido. Atividades de investimento. NBCTG 03, versão R3, que trata da demonstração dos fluxos de caixa, traz lá em seu item 16, letra C, pagamentos em caixa para aquisição de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades e participações societárias em joint ventures. A gente vê aqui lá no não circulante do ativo realmente um aumento de um ano para o outro. Imagino que não seja resultante de equivalência patrimonial, porque está na DFC. Se fosse equivalência patrimonial não estaria na DFC, mas não dá para ter certeza absoluta dessa afirmação que eu estou fazendo, porque não foi encontrada a DRE dessa empresa. Tá? Foi encontrado o balanço, a DFC, tem também a DMPL, mas não tem nota explicativa e não tem DRE. Nas atividades de financiamento, que nós vimos, que aparece lá na parte operacional da DFC, né? No item 17 da NBCTG 03, letra C, caixa recebido pela emissão de debêntures por empréstimo, notas promissórias, assim como a amortização de empréstimos e financiamentos e pagamentos em caixa pelo arrendatário para redução de passivo relativo a arrendamento, que são as contas que a gente viu lá no operacional. Então vemos que elas estariam com uma classificação melhor se estivessem fora daquele operacional e cada uma no seu lugar. Investimento, no caso das coligadas e das interligadas, que é o nome que foi colocado aqui nessa demonstração, e no caso aqui da movimentação de arrendamento, empréstimo, financiamento, atividades de financiamento. Mas o mais legal desse caso vem agora. Na DFC, nós temos atividade de investimento relacionada a imobilizado e a intangível. Veja, aquela parte lá do investimento em coligadas e interligadas, que é o nome que foi dado, não aparece aqui na parte de investimento, mas imobilizado e intangível sim. E o curioso é que foi feita a variação dos bens, que é a forma que a gente faz no operacional. Né? No operacional a gente parte do lucro, faz os ajustes e aí a gente considera as variações das contas operacionais de ativo e passivo, clientes, estoques, tributos a pagar, fornecedores, salários. E essas variações, se positivas ou negativas, dependendo do lado que elas estão, elas vão representar aumento no caixa ou decréscimo no caixa. E foi utilizado aqui da mesma forma para fazer no imobilizado e no intangível, tá? Como se pudesse ser feito dessa forma, pela variação na parte de investimento. A gente vê na NBCTG 03 que no item 21 a entidade deve apresentar separadamente as principais classes
de recebimentos brutos e pagamentos brutos advindos das atividades de investimento e de financiamento. Aí temos uma exceção, mas que não está ligada ao nosso caso. Adicionalmente, temos aqui um esclarecimento no livro de contabilidade financeira dos professores da USP. O nome completo dos professores do livro está aqui nas nossas referências, tá? Recomendo. E temos um trechinho lá na página 358 que deixa bem claro: além da estrutura de apresentação dos fluxos de caixa, há dois métodos de elaboração, o direto e o indireto. Essa deve ser que está aqui, a gente sabe que é o indireto porque parte do lucro, né, e faz o cálculo das variações de saldo da parte operacional. E a diferença entre o método direto e o método indireto está no modo de apresentação do fluxo de caixa das atividades operacionais. E aqui a gente vê a variação de bens, assim como é feito no operacional, o cálculo da variação das contas, a variação dos bens aqui, do imobilizado e do intangível. Tá? Então aqui eu acho que a novidade que a gente tem nesse caso, a gente já tinha caso anterior com contas de déficit fora de lugar, mas esse daqui é uma novidade bem interessante. Com isso, nós encerramos o nosso caso de número 64, espero que tenham gostado. Nos sigam lá no YouTube e fiquem agora com as nossas referências. Um abraço.